Boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniela Ruiz. Estou aqui fazendo essa live hoje. É a respeito do livro Bom Dia, Espírito Santo. Eu estou lendo esse livro, que é esse aqui, do autor Benny. Ele fez esse livro porque ele teve uma experiência muito intensa com o Espírito Santo. E ele conheceu o Espírito Santo através das experiências que ele teve. E nesse propósito dessas lives é mostrar quem é o Espírito Santo para vocês. Então eu estou lendo esse livro e hoje já estamos no 11º capítulo, só são 12. Então só falta mais uma live para acabar. E no final das 12 lives, quem tiver um testemunho para contar que foi impactado com o Espírito Santo através desse conhecimento dessas lives, eu vou enviar um livro desse pelo correio. Pode ser no Brasil, fora do Brasil, eu vou enviar esse livro para a pessoa. Eu tenho mais um livro aqui, que eu comprei para isso. E que esse conhecimento que chegar até você, esse livro, você passe adiante. Pratique isso na sua vida, busque o Espírito Santo na sua vida, se encha dele e passe esse conhecimento adiante, assim como eu fiz. Há uns 2 meses atrás eu conheci esse livro através do meu amigo Christian. E quando eu conheci, eu fiquei apaixonada pelo conteúdo. Eu falei, não é possível que existe tudo isso, eu não sabia. Então, assim, transformou minha vida, está em transformação, porque cada dia que passa eu conheço ele mais, o Espírito Santo. E estou compartilhando isso aqui com você, porque o que tem aqui é um conhecimento que pode transformar a sua vida. Vai te fazer ter vontade de ler a Bíblia, conhecer mais Jesus, buscar mais a Deus. Então é um conhecimento que transforma, não é um processo de coach, nada disso. Mas é algo profundo e que transforma a sua vida. Então hoje é o capítulo 11, vou começar lendo. O título do capítulo é Por que Choras? O livro é do Benny, que eu falei. Então, Benny, a blasfêmia contra o pai pode ser perdoada? Um cristão novo perguntou recentemente. Sim, respondi. E a blasfêmia contra o filho? Ela pode ser também perdoada, disse eu. Então me diga, por que a blasfêmia contra o Espírito Santo não pode ser perdoada? Libertação do medo. O assunto é inquietante para inúmeras pessoas, mas o Espírito me libertou do medo de cometer o pecado imperdoável. Ele me esclareceu com tamanha revelação que eu não me preocupo mais com o problema. Eu estava orando quando de repente soube que o Espírito de Deus se achava em meu quarto e eu senti que ele chorava. Sei que parece estranho, mas devo confessar que não compreendo bem o que se passou. Lembro-me, porém, que estava de joelhos quando senti a sua presença e tive a sensação de que chorava baixinho. Você pergunta, como você sabia que era o Espírito? Para mim, duvidar da realidade daquele momento seria duvidar da minha salvação. Essa é a medida de realidade daquela experiência. Não posso explicá-la nem entendê-la, mas sei que aconteceu. A experiência foi tão real que eu virei literalmente o rosto para a esquerda e disse: Espírito do Senhor, por que está chorando? Não houve resposta. Naquele momento, as lágrimas começaram a correr pela minha face. Com os olhos molhados, indaguei novamente. Espírito do Senhor, por que está chorando? Então, repentinamente, todo o meu ser começou a clamar. Não eram mais apenas lágrimas. A realidade do que eu sentia era tão grande que me pus a gemer. O sentimento vinha do fundo do meu coração. Era como se eu tivesse sido quebrantado, como uma pessoa que acabou de perder um filho ou uma filha. Os soluços fortes não paravam. Eu estava chorando de noite e não conseguia dormir. Aquilo continuou durante dias e não apenas horas. Não era nada planejado e eu, com sinceridade, não compreendia por que as lágrimas eram tão incontroláveis. Ao todo, a experiência durou por mais de 3 semanas. Ele ficou nesse sentimento. O fardo tornou-se cada vez mais pesado. Eu sentia como se alguém tivesse colocado um peso de 1000 quilos em minhas costas, apertado os cordões, fechado com a chave e me deixado sofrendo sozinho. Parecia como se eu tivesse carregado um pesado e opressivo fardo de tristeza. Essa é a única maneira de descrevê-lo, um fardo de tristeza. Eu me sentia como o salmista quando ele escreveu: Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Está lá em Salmo 6,6. Lá estava eu, sofrendo sem saber o porquê, andando de lá para cá e procurando uma razão. Levantei os olhos e exclamei: Senhor, por quê?
Orei para ser libertado daquele peso inexplicável sobre os meus ombros. Naquele momento, Deus Todo-Poderoso transformou o peso da tristeza em um fardo pelas almas perdidas que nunca havia conhecido antes. O que começou com a minha pergunta ao Espírito Santo, por que está chorando? Terminou com um fardo que transformou a minha vida. Um fardo pelos perdidos que nunca mais me abandonou, nenhuma vez até hoje. Saí daquela experiência, embora não a compreenda ainda inteiramente, convencido de que o Espírito Santo sofre pelo mundo. Estou persuadido de que ele busca, em lágrimas, servos que divulguem o amor de Deus. Creio que o coração do Pai está quebrantado pelas necessidades dos homens. Talvez naquelas semanas ele me permitisse um vislumbre de sua agonia pelos perdidos. Não havia mais dúvida quanto ao futuro de Benin. Eu sabia que estava obrigado a pregar a mensagem do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não deixei mais de fazer isso. O Espírito é tão especial que quando encontra uma pessoa que pode usar, ele permite que ela sinta as batidas do seu coração. Depois de você ter sentido a dor que o Espírito Santo sente, ele se apega à sua consciência e não mais o deixa. Você não verá apenas as necessidades do ser humano, mas sentirá essas necessidades desesperadas como nunca antes. Acredito, entretanto, que houve outro motivo para Deus permitir que eu passasse por aquela lição. Ele abriu os meus olhos para ver a razão do Espírito ser um membro da Trindade e, todavia, diferente do Pai e do Filho. Pude então juntar as peças do quebra-cabeça chamado o pecado imperdoável. O que a Escritura diz exatamente? Falando aos fariseus, Jesus disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Está lá em Mateus 12, do 30 ao 31. Ele esclareceu ainda mais: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. No versículo 32. No verso 32. O que o termo blasfêmia abrange? A palavra tem vários significados, incluindo falar mal de alguém, zombar, insultar, abusar, censurar, rogar pragas, difamar, injuriar, caluniar, acusar falsamente, ultrajar. Alguém pode perguntar: como você difama o Espírito Santo? Ou como o insulta? Esse é um ato deliberado. O livro de Hebreus fala diretamente do assunto. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, que serás considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus, e profanou o sangue da aliança com a qual foi sacrificado, e ultrajou o Espírito da graça. Está lá em Hebreus 10, do 26 ao 29. As palavras são seguidas por essa advertência severa. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez: o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que diferença! Porque se não há perdão para a blasfêmia contra o Espírito Santo? Através das páginas deste livro, compartilhei com você, segundo as Escrituras, que há uma peculiaridade, uma diferença no Espírito Santo. Ele não é superior nem inferior ao Pai ou ao Filho, mas precisamos conhecer as suas características. Deus Todo-Poderoso, o Pai, é o grande Deus dos céus e deve ser adorado, louvado, glorificado, magnificado e exaltado. Jesus, seu Filho, é o Senhor da glória, a quem até os anjos devem considerar. Creio também que o Espírito Santo tem a capacidade de sentir emoções humanas, dor, tristeza e angústia, com uma intensidade que só Ele conhece. Você diz: está querendo dizer que o Espírito Santo pode sofrer de maneira diferente do Pai e do Filho? A Bíblia não diz. A Bíblia não diz: não entristeça ao Pai ou ao Filho, mas sim: não entristeçais o Espírito. Está lá em Efésios 4:30.
Por quê? Creio que é porque ele é tocado de maneira profunda, diversa de algum modo do sentimento de que os outros membros da divindade experimentam. O fato de Jesus ter dito: se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado isso. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Está lá em Mateus 12:32. Indica que o Espírito Santo pode ficar machucado. Por que será que o Pai teria dito isso? Vocês contristaram o meu espírito? Em outras palavras, o Espírito de Deus foi afligido e atormentado. A Escritura registra que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Está lá em Isaías 63:10. Por que o Espírito Santo parece ser tão protegido? Talvez porque Deus Pai sabe quão terno ele é. É quase como se Deus Pai estivesse dizendo: se você tocar nele, não vou perdoá-lo. Por que o Espírito Santo é tão defendido por Cristo que Jesus disse: meu sangue lavará todo o pecado, menos esse? Ele disse até: aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Está lá em Marcos 3:29. Por quê? É novamente porque o Espírito Santo é diferente e o seu coração pode sofrer com facilidade. Posso dizer-lhe uma palavra de consolo? Antes de Jesus falar sobre blasfêmia, ele fez uma declaração muito importante que você deve ler outra vez. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Está lá em Mateus 12:30. Se você está trabalhando por Cristo, não se enquadra na sua advertência. Quando o Senhor falou sobre a blasfêmia, deixou absolutamente claro que admoestava as pessoas que não estavam trabalhando com Ele. Pergunte a si mesmo: estou com Ele? Se a resposta for sim, pergunte então: colho almas para Ele? Se a resposta continuar sendo sim, você pode dizer: então jamais irei blasfemar contra o Espírito. Você está preocupado? Um adolescente veio procurar-me convencido de que tinha blasfemado contra o Espírito Santo. Você está preocupada? Perguntei. Sim, respondeu com um olhar perturbado. Senhorita, eu lhe disse, o próprio fator de estar preocupada mostra que não cometeu blasfêmia contra o Espírito. Veja bem, a blasfêmia é um ato de vontade que não inclui preocupação. Blasfemar é maldizer a Jesus, como se afirmando: não me importa o que ele fez. É dizer: o que importa o valor desse sangue? Blasfemar é insultar deliberadamente o que Deus fez. Você diz: olhe, Benny, como posso saber que jamais vou cometer esse pecado? Você não cometerá esse pecado enquanto não desejar cometê-lo. Observe cuidadosamente o que Cristo disse. Ele disse que se alguém falar contra o Espírito, não será perdoado. Essa palavra é vital para a mensagem de Cristo. Falar indica um ato deliberado. É mais do que um pensamento ocioso. Todo o seu corpo se envolve no ato de proferir uma palavra. Se houver blasfêmia contra o Espírito, ele é ultrajado por aqueles que tomaram a decisão de blasfemar. Trata-se de uma volição, uma escolha que você faz. Onde Satanás se coloca em tudo isso? Em minha interação com as pessoas no papel de ministro, sei como o diabo se aproxima delas e tenta encher sua mente com maus pensamentos sobre o Espírito Santo. Você poderia esperar menos dele? Talvez tenha acontecido com você. Algum pensamento impróprio já entrou em sua mente que desejaria que nunca tivesse entrado? Quem lançou esse mau pensamento em sua direção? Claro que foi Satanás, mas você expressou em voz alta esse pensamento? Não. A razão de ter mantido silêncio é porque esse pensamento não era seu. A pessoa que fala com o Espírito Santo tomou a decisão de blasfemar. É ela que diz: vou blasfemar e não me importo com o que Deus pensa. Saul blasfemou contra o Espírito Santo quando rejeitou a palavra de Deus. Demas, um dos companheiros de Paulo, blasfemou ao abandonar o Evangelho e voltar aos prazeres da carne. Paulo escreveu: Demas, tenho amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Está lá em 2 Timóteo, do 4 ao 10. Não deixe que vá embora. Benny, você nos informou que não podemos blasfemar. O que dizer então de Saul e Demas? Meu desejo é salientar que você não pode blasfemar enquanto estiver decidido a viver para Jesus e cumprir sua palavra. A estrada para a eternidade está coberta de pessoas que começam a andar com Cristo e acabam com Satanás.
Alguns descem pela nave, apertam a mão do pregador como uma espécie de apólice de seguro para uma mansão no céu. Mas seus corações não correspondem aos seus atos. Em breve você vai ver essas mesmas pessoas se entregando à carnalidade, ao dinheiro e ao brilho do mundo. Elas dizem: Senhor, estou indo embora. Você talvez fique imaginando: como sei que o Espírito Santo ainda está comigo? E como saberei se quando ele foi embora? Um artifício de Satanás é atacar a você e encher a sua mente com as palavras: o Espírito Santo o abandonou, ele partiu para sempre, jamais vai tê-lo de volta. Mas não aceite isso. Direi como você pode saber se o Espírito continua em você. Isso tem sido de grande ajuda para mim e creio que será também para você. Primeiro, as Escrituras nos dizem que o Espírito Santo habita em cada crente como conselheiro e fonte da paz. Segundo, você tem consciência da presença de Jesus em sua vida? Então o Espírito Santo não partiu. Você continua ouvindo o Espírito de Deus dizer: ore. Então não o deixou. Você sente algumas vezes culpa por não ler a palavra? Ele não foi embora. De fato, ele está convencendo você. Você encontrou alguém e sentiu a necessidade de falar sobre Jesus a esta pessoa? Ele continua em você. Jesus não se contradisse ao afirmar que o Espírito estará com você para sempre. Ele fala do fato do papel do Espírito ser permanente, eterno. Se você blasfemar contra ele, o Espírito irá embora. Mas se entristecê-lo, ele não o deixará. Ele permanecerá mesmo quando o ferir. Acredito que os cristãos entristecem o Espírito todos os dias. Eu, da minha parte, sou culpado disso. Entristecer ao Espírito Santo é o pecado da igreja. Essa é a razão de Paulo ter dito à igreja: não entristeçais ao Espírito. Ele não dirigiu essas palavras aos incrédulos. Como nós os entristecemos? Você pergunta. Você o entristece quando não perdoa. Você o entristece, isso aqui é uma chave, hein? Você o entristece quando diz algo feio ou errado, mas a sua oração diária deve ser: bendito Espírito de Deus, por favor, me ajude hoje a não entristecer-te. E se você falhar, ele está mais do que pronto para ouvir você dizer: por favor, perdoa-me. Ele irá então perdoar e purificar a você 70 vezes 7. O Espírito Santo é tão sensível que o menor ferimento lhe causa dor. Quanto mais tempo você o conhece, tanto mais irá compreender os seus sentimentos. Quantas vezes eu disse em lágrimas: Espírito Santo, sinto muito a angústia que te causei, mas por favor, fica ao meu lado. Algumas vezes eu disse ao Espírito: pode disciplinar-me, mas não me deixes, pois Deus castiga aquele a quem ama. É como dizer: amo você. Creio que se a pessoa permanecer sem perdão, o Espírito do Senhor permitirá que atormentadores entrem nela. Foi isso que Cristo disse a Paulo, quando o discípulo perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Está lá em Mateus 18, 21. O Senhor respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A seguir, ele contou a parábola do credor incompassivo, que termina com a advertência: não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Cristo concluiu a parábola dizendo: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. Isso indica que o Espírito Santo retirou-se permanentemente? Não. Apenas que Deus irá remover a sua mão protetora daqueles que não perdoam. A pessoa que blasfemou totalmente contra o Espírito Santo fica cheia dos demônios de Satanás. Mas se você perguntar: Beni, você acredita que um demônio pode possuir um cristão cheio do Espírito Santo? Eu respondo: absolutamente não. Creio, porém, que a pessoa que fez uma confissão de fé em Cristo, mas não está vivendo para o Senhor, pode ser influenciado por demônios. Ela pode ser afligida e até oprimida pelos poderes das trevas, mas não possuída. Pedro, por exemplo, disse: o Senhor não vai morrer. E Jesus respondeu: arreda, Satanás,
Pedro não estava possuído por Satanás, mas apenas influenciado. A diferença é enorme. Jesus disse, através do Espírito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Está lá em Hebreus 13:5. Essas palavras, meu amigo, são boas novas. Desde que ele vai permanecer, é mais importante saber o que ele fará por nós do que Satanás fará contra nós. Estou certo de que o seu maior desejo é amar a Deus de todo o seu espírito, alma e corpo. Mas por mais forte que seja esse desejo, é absolutamente impossível alcançar o seu alvo sozinho. É imperativo que digas, Espírito Santo, estou pedindo que me ajudes. Paulo escreveu à igreja de Roma, ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está lá em Romanos 5:5. Nós certamente queremos amar a Cristo, mas isso é impossível a não ser que o Espírito nos dê um amor sobrenatural. E como você o recebe? Você diz simplesmente, Espírito de Deus, rendo-me a Ti. Mediante esse ato, Ele irá mudar a sua alma pelo amor do Senhor. Sua alma de amor pelo Senhor. Quanto mais profundamente você conhecer ao Espírito Santo, tanto mais irá conhecer a Jesus. Trata-se de algo automático. Por quê? Porque quando o Espírito está presente, Cristo é promovido. Jesus disse, Ele me glorificará. O Senhor jamais é posto de lado, pelo contrário, é empurrado para mais perto. Paulo escreveu, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá em Romanos 8:1. Você compreende o que significa andar segundo o Espírito? Quando ele diz, ore, é isso que fará. Quando ele diz, testemunhe, é isso que vai fazer. Repentinamente estará andando segundo o Espírito. A alegria da liberdade no Espírito. Desobedecer é sentir condenação e depois culpa, mas se você atender ao chamado dele, conhecerá a alegria da liberdade no Espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Está lá no verso 2. O legislador do Antigo Testamento era o Pai, mas o Novo Testamento é o Espírito Santo. Jesus deu os mandamentos através do Espírito. Está lá em Atos 1:2. Assim como Deus dera antes a lei através de Moisés. 7 revelações. Isso aqui são as chaves, viu? Que alegria refletir sobre as vitórias descritas por Paulo em Romanos 8. Paulo expõe, na verdade, 7 revelações específicas nos primeiros 16 versículos da sua carta. A obra do Espírito talvez não seja tão claramente definida em qualquer outro ponto da Escritura. A primeira obra. Há poder sobre o pecado. A primeira revelação diz que a lei do Espírito da vida o liberta do pecado e da morte. Você terá domínio sobre o pecado. Ele cumprirá a lei, que é o 2. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, no que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Está lá no versículo 3 e 4. O cumprimento da lei de Moisés produziu a liberdade que agora temos no Espírito. O terceiro ponto, que é a chave. Ele lhe dará a mente de Deus, porque os que inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Agora, a quarta chave. Ele lhe dará justiça. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Está lá no verso 9 e 10. Agora a quinta chave. Ele dará vida ao seu corpo.
Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós habita. Está no verso 11. Se você seguir os passos do Espírito Santo, será saudável, seu corpo será vivificado. Nas palavras do profeta Isaías, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, está lá em Isaías 40:31. Meu amigo, você não pode renovar as suas forças sem o Espírito Santo, porque é Ele que vivifica o seu corpo mortal. Agora a sexta chave. Ele trará a morte ao eu. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Está no verso 12 ao 14. Agora a sétima chave. Ele dará testemunho da sua salvação. Por que não recebestes o espírito da escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito da adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai? O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, está no verso 15 ao 16. Versículos após versículo, Paulo diz que o Espírito é quem realiza a obra do Pai e do Filho. Fico vibrando cada vez que leio essas palavras gloriosas. Pois todos os que estão guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Deus não quer que você se desvie do caminho que Ele determinou. Ele não os criou para vê-lo falhar. Essa é a razão de não tornar-se indevidamente alarmado com a possibilidade de cometer o pecado imperdoável, blasfêmia contra o Espírito Santo. O seu amor por Cristo supera tanto a influência de Satanás que a batalha já está ganha. O Espírito Santo está ansioso para começar com você um relacionamento profundo e pessoal. Quando minha alma clamou com soluços sinceros que pareciam infindáveis, o Espírito aguardava pacientemente. O fardo dele tornou-se meu, e essa experiência me deu um desejo de alma que jamais diminuiu ou desapareceu. Ele estava esperando para me dar poder, plenitude, justiça, uma vida guiada pelo Espírito e muito mais. E agora ele está esperando por você. Então esse foi o capítulo 11 do livro Bom Dia Espírito Santo, do Beni. Esse livro que transformou a minha vida, está a cada dia transformando mais e mais, e que eu espero também que transforme a sua, porque o conhecimento que tem aqui sobre quem é o Espírito Santo de Deus, eu não vejo assim sendo revelado dessa forma tão profunda nas igrejas. Eu nunca tinha visto alguém chegar em mim e falar sobre isso, ou comentar dessa forma. Então, que esse livro transforme a sua vida, que você deseja viver isso com o Espírito Santo. Tá faltando só mais um capítulo, que é o 12º, que é o último, já tá acabando as lives. Eu gosto tanto de fazer aqui pra vocês, porque quando eu faço, meu coração fica aquecido, fica quase pulando da boca quando eu faço. Então eu desejo que vocês queiram mais e mais do Espírito Santo. Não há nada nessa terra que não se resolva quando você entrega essa causa para Deus. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São três pessoas. Então busque a Ele de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, com toda a sua força. Mesmo que você não sinta nada, continue buscando. Porque você buscando é um relacionamento de você para Ele. Você abre a porta por dentro do seu coração. E quando você abre e deixa Ele entrar, você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida transformador. No seu trabalho, muda tudo, nos seus relacionamentos pessoais, em tudo. Quando você estiver precisando de uma ajuda, você fala, Espírito Santo, o que eu faço agora? Ele te guia, porque errar a gente erra todos os dias, pecar todos os dias, nem se fala. Só que Ele é o Consolador, Ele é o ajudador. Então é Ele que faz você voltar para os caminhos, você reconhecer que errou, você conseguir perdoar alguém que você nunca conseguiu. Às vezes a gente tem mágoas lá do passado, coisas que fizeram com a gente quando era criança, e a gente vive aquela vida ruim, tem até câncer por conta disso, e não consegue perdoar a pessoa, porque o perdão não vem de você, vem de Deus. Então quando você achar que é com a força do seu braço que você perdoa, não é. Você busca isso de Deus. Deus, me ajude a perdoar essa pessoa, que está escrito na sua palavra, que eu preciso perdoar. Então você pede a Deus, fala, eu não dou conta, foi muito terrível o que essa pessoa fez,
Mas quando você vê que é Ele que traz o perdão para sua vida e você toma a decisão de perdoar, porque você também pode escolher não querer perdoar. Mesmo Ele falando para você, você pode escolher não querer perdoar. A escolha é sua. Mas quem te conduz ao perdão é Ele, porque é algo que vem dele. Pede para Ele aumentar a sua fé, porque a fé também vem dele. Então fala: Deus, eu não tenho fé suficiente para alcançar isso. Me dá a fé. E Ele vai encher o seu coração de fé para que você veja milagres na sua vida, veja a sua vida sendo transformada. Aquilo que você pensa que seria impossível, para Deus não existe isso. Para Deus nada é impossível. Tudo Ele pode. Então confia sua vida nele, entrega sua vida para Jesus. Fala: Jesus, Espírito Santo e Deus, entra na minha vida. Faz o que você quiser, entrega tudo para Ele, confia. Às vezes a gente teve um relacionamento de infância, às vezes foi abandonado pelo pai, não teve um relacionamento bom com a família, ou foi abandonado pelo pai e a mãe. Tem muita gente que foi abandonado pelos dois. Então o modelo de Deus aqui na terra é o nosso pai, que Deus deixou na terra. E às vezes esse pai foi negligente, por motivos que ele teve também. Então aí, quando você teve esse processo, é difícil você chegar a Deus, porque quem deixou de modelo de pai aqui na terra pra gente é o nosso pai. E se você não recebeu o carinho do seu pai, o amor que você precisava, você fica olhando: se o modelo de Deus Pai é o meu pai, eu não quero saber de Deus, Deus não é bom. E você fica com isso no seu coração, revoltado com Deus. Só que eu vou te dizer, até pelo seu pai que você teve, você precisa agradecer. E busque a Deus, fala: Deus, eu não consigo entender que poder é esse, quem você é. Mas pede a Ele, porque mesmo se o diabo bloqueou você lá na infância com seu pai, Deus está disponível para você. Então esse é o que eu tenho para falar para você hoje, e falta só mais uma live. Me deu seu testemunho na última live, pode demorar um pouquinho, eu vou esperar uns dias para receber os testemunhos, para dar tempo de todo mundo assistir. E aí eu faço sorteio pelo próprio Instagram e mando o livro, e que essa mensagem não pare em você. Manda ela para frente, porque todo cristão é um influenciador. Manda ela para frente. Tchau, fiquem com Deus.